Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler o Salmo 120. Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, queremos ter a consciência, Senhor, que estamos na Tua presença, no Santo dos Santos, no Teu santuário, diante do Teu candelabro de ouro, que ilumina todo o ambiente. Senhor, fala-nos pelo Teu Santo Espírito. Fala-nos dessa pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos contemplar um pouco mais da sua beleza. Nos desafie, Senhor, a caminharmos um pouco mais compromissados contigo e com a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Abre a tua palavra para nós, o teu conselho, o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, há um tempo atrás, e nessa comunhão, o Senhor, Ele tem nos falado por vários irmãos acerca de uma vida comprometida com o Senhor, uma vida de consagração ao Senhor. E eu estava assim pensando, e o Senhor falando ao nosso coração, que estas coisas que o Senhor tem nos falado, não é para nós sermos aquele povo, irmãos, que se assenta como costuma vir. Lá em Ezequiel o Senhor falava sobre isso. Nós não somos irmãos que devem vir a reuniões e buscar reuniões boas e agradáveis. Não, irmãos. Nós temos que vir com um propósito. Buscar o Senhor, a sua presença. A palavra aqui vai nos falar sobre alguns aspectos do propósito do Senhor nesse crescimento da vida cristã. Porque o Salmo 120, ele é o primeiro degrau da vida cristã em ascensão. Porque esses 15 degraus, eles falam dos passos que nós temos que dar no crescimento, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos fala de maneira muito prática. O meu propósito e o propósito do meu coração não é chegar aqui e fazer um estudo sobre os cânticos dos degraus. Pegar esses 15 cânticos e tentar estudá-los com os irmãos. A proposta do coração, irmãos, é que nós fiquemos nesse primeiro degrau, até que ele seja uma realidade para nós, como vida individual e como assembleia. Porque se nós não dermos esse primeiro passo, isso não for realidade em nós, no primeiro passo, o Senhor nunca vai nos passar para o segundo. Nós gostamos do Salmo 133, que é o penúltimo desse
Cântico dos Degraus, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O último, que é o Salmo 134, ele nos fala de mais ainda. Não só essa comunhão entre os irmãos numa vida preciosa e diante do Senhor, diante daquele cabeça que desce o seu óleo. Mas ali ele fala de todos os irmãos aguardando a volta do Senhor e assistindo na casa de Deus. Não há espectadores, irmãos. Quando aqueles sacerdotes entravam dentro do santuário, eles não ficavam lá como espectadores. Eles entravam para ministrar o Senhor e ser ministrado. Porque a hora que aquele sumo sacerdote ou os sacerdotes saíam para fora, o povo recebia toda aquela graça daquele ministério que havia lá dentro, na casa de Deus. E nós temos aprendido isso do Senhor. Que nós não estamos num lugar comum. O Senhor tem nos chamado a entrar no Santo dos Santos. E nós temos, de alguma maneira, visto isso na palavra. Acerca do candelabro, acerca da mesa da proposição, acerca do altar de ouro, acerca do altar de bronze. Que eles não são simplesmente coisas para você deixar, mas eles são figuras de uma realidade espiritual a qual o Senhor está nos ensinando hoje. Então, esse Salmo 120, aqui são 15 degraus. Se vocês olharem para Ezequiel, capítulo 40, não precisa ir para lá. Se vocês quiserem depois o texto, eu passo no final da reunião, os irmãos têm os textos. Mas ali ele fala acerca de 7 degraus do átrio exterior e 8 degraus do átrio interior. São 15 degraus. O que isso representa para nós? O Senhor tem que trabalhar conosco, porque aqui não é vida individual, nós já vamos ver logo. Aqui o Senhor trata de uma vida coletiva. Então, o Senhor tem 7 aspectos para trabalhar conosco, como igreja, na vida exterior. E 8 para trabalhar na nossa vida interior. Porque Ezequiel, quando fala acerca da casa de Deus, ela fala acerca dessa casa espiritual. O Senhor dá uma visão espiritual acerca dessa casa, a qual somos nós, como diz Hebreus capítulo 3. Então, amados, esse Salmo 120, ele é o primeiro degrau desses 15 degraus, e eles são divididos em vários setores, em várias situações aqui. Cada degrau, realmente, mas também tem 5 partes de 3 que representam a obra de Deus, a obra do Espírito e a obra da pessoa do Senhor Jesus. Essas 3 pessoas da divindade trabalhando nesses degraus. Mas também tem 3 de 5. Do Salmo 120 até o Salmo 124, que são 5, aqui nos fala acerca da santificação, da purificação. É um trabalho do Senhor em nós, nos levando a uma purificação da parte de Deus. O Senhor tem que trabalhar em nós, amados, trazendo uma purificação. E isto só é possível através de uma consagração. Então, do Salmo 125 até o Salmo 129 está a segunda parte desses 5 salmos, a qual o Senhor daí trabalha na vida da igreja no assunto da revelação. É o Senhor se revelando à igreja, trazendo esse assunto da revelação. E do Salmo 130 até o Salmo 134,
nos fala de comunhão. Então, quanto trabalho o Senhor tem para fazer para nós? Nós queremos já entrar na comunhão. Mas o Senhor tem que trabalhar conosco, irmãos, no assunto da purificação primeiro. Né? Porque esse é um assunto muito sério para o Senhor. Muito sério. Então, como é que começa, então, esse trabalho do Senhor? As coisas não são colocadas nas Escrituras por acaso. O Salmo 120, ou cada degrau, aqui não é colocado por acaso. E nem esse Salmo 120 até o 134 não é colocado por acaso aqui nas Escrituras, depois do Salmo 119. Porque o Salmo 120, irmãos, ele começa assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Mas esta angústia e esse clamor ao Senhor, ele é resultado do quê? Vamos voltar um verso anterior. Veja bem. O capítulo, o Salmo 119, o verso 176, ele diz assim: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Veja bem. Por que o Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia? Se você notar, irmãos, pegar desde o primeiro versículo até o último versículo, você vai poder constatar que aqui fala na primeira pessoa. A primeira pessoa. Ele fala de si mesmo. Foi-me bom ter sido afligido, eu amo a tua palavra, né? E assim você vai nos 176 versículos, você vai ver que ele fala na sua vida pessoal. Por quê? Porque realmente, irmãos, esse é o maior capítulo da nossa vida. A nossa vida cristã individual. Mas o Senhor, ele não quer que nós vivamos individualmente. Esse não é o propósito do Senhor. Nunca foi o propósito do Senhor que você fosse um cristão individual pela qual você viveria diante da face de Deus, neste mundo, e o Senhor te abençoando, cuidando, fazendo, né? Até a sua morte, depois você ia viver pela eternidade. Não. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver muito claramente que a obra que o Senhor fez foi convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. E o maior mistério pela qual o Senhor tem nos revelado é que Deus colocou Jesus como cabeça do corpo da igreja. Essa é a visão celestial que nós temos que ter. Essa é a visão que o Senhor tem que nos dar do pleno conhecimento. Porque Efésios ele vem tratando acerca da vida cristã individual ali. Se você vê, ele vem falando, você foi eleito antes da fundação do mundo, nos dá aquele aspecto da visão, você experimentou a redenção que há em Cristo, você foi eleito para ser um filho, mas não um filho criança, mas um filho maduro. E aí ele diz que o Senhor fez essa obra, deu você conhecer o conselho da sua vontade. Aí ele diz que te selou com o Espírito Santo da promessa. Mas agora Paulo fala, você tem essa revelação. Você chegou à tua regeneração. Mas agora eu oro a Deus para que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento. Não para que você veja só aquele Cristo crucificado, mas aquele Cristo exaltado. A qual nos fala acerca do que aconteceu depois da ressurreição do Senhor. Nos fala da sua morte, nos fala da sua ressurreição, nos fala da inclusão nessa morte, né? Mas depois ele nos fala que o Senhor colocou a Jesus acima de todo o principado, toda a potestade, todo o poder. Nós, irmãos, os nossos olhos têm que ser abertos. O Senhor tem para nós um pleno conhecimento.
Não só uma vida cristã individual e salvo, e como se aquilo fosse o fim da obra de Deus. Não é o fim da obra de Deus. É apenas o começo do propósito eterno de Deus. Então, nós já falamos isso com os irmãos, que o Senhor tem o pai, que é uma família, o Senhor uma esposa, e o Espírito Santo uma casa para habitar, né? Um edifício não feito por mãos humanas. Então, toda a obra do Senhor, e se você notar, toda a figura das coisas de Deus, elas são quadradas. Por que não é um triângulo? Triângulos são figuras malignas, mas o quadrado é uma figura de Deus. Por quê? Porque no coração do Senhor não são mais as 3 pessoas que viviam por toda a eternidade nessa comunhão. O Senhor também tem colocado nós nessa comunhão. É maravilhoso, irmãos. Então não é uma vida individual. É uma vida coletiva. O Senhor quer trabalhar conosco. Um homem feito, uma estatura de varão perfeito. A perfeita varonilidade. E isso é coletivo. É o novo homem. Ele não é individual. Você não pode tomar essa palavra para você individualmente. Quando fala para despojar das coisas do velho, revestir do novo. Isso você não pode fazer individualmente. Se vocês olharem lá para Efésios 4, vocês vão ver que ali está falando acerca da igreja. Né? A maneira como o Senhor edifica ela. A maneira como o Senhor faz para preparar essa igreja gloriosa, para ser entregue a Ele de forma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, quando você está vivendo uma vida, por mais preciosa que você acha que ela é para o Senhor vai te dar um inconformismo dela. O Senhor cuida disso. Porque nós, a princípio, não conhecemos nada. Né? Nós achamos que podemos viver assim, de vida individual. Isso para Deus, para o Senhor basta. Mas o Senhor vai te dar um inconformismo. O Espírito Santo, irmão, vai cuidar de te dar um inconformismo disso. Até o ponto de você perceber que você é uma ovelha, mas você está desgarrada. Porque o Senhor não quer uma ovelha. Ele tem um rebanho. E Ele quer apacentar esse rebanho. E quer que você seja apacentado no seu rebanho. Como Cantares nos fala, para que você vai ser apacentado no rebanho dos seus companheiros? Se o Senhor tem o seu rebanho, que Ele quer apacentar você e a mim. Então, Ele começa a tratar conosco e nos dá esse inconformismo por essa vida cristã, por melhor que ela seja. Por mais preciosa que você tenha amor na sua palavra, anelo por sua salvação, por Deus, prazer na sua palavra, tudo, a sua vida, uma vida até tratada individualmente. Mas o Senhor vai te inquietar. Porque Ele tem uma obra pela qual você e eu necessitamos. Porque nós só temos condições, irmãos, de conhecer essa obra a qual Deus tem, da edificação desse corpo de Cristo, a profundidade dela, a largura, né? a altura, é com todos os santos. E quando nós aprendemos isso, nós vemos que temos necessidade uns dos outros, mas temos necessidade também de andarmos com irmãos fiéis. Irmãos que realmente têm um coração para o Senhor. Irmãos que realmente busquem a face do Senhor e busquem andar diante do Senhor com um compromisso e com interesse de coração. Porque daí, ao invés de você ser edificado, talvez você seja até contaminado. E logo em seguida nós vamos ver um assunto que fala aqui nesse mesmo salmo sobre isso. Então, amados, nessa angústia, você vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai te colocar junto com irmãos. Né?
Mas nós temos que entender que, da mesma maneira como nós precisamos ser tratados, todos os outros irmãos também precisam ser tratados. Então, por mais que nós achemos que a nossa vida espiritual está melhor do que a dos irmãos, né, você vai perceber no meio dos irmãos, e o Senhor vai abrir isso, que você não está além, você não está naquela condição que você pensa estar. Mas, irmãos, aqui é uma coisa muito importante. Para nós darmos esse primeiro passo, na questão da vida coletiva. Se você olhar o livro de Romanos, você vai ver que o Senhor vem tratando ali de forma individual. Quando chega no capítulo 8, você chega diante de uma situação pela qual você tem que entender que você se torna devedor ao Espírito. Porque ainda muito mais a ser feito em nós. E não só em você, mas o Senhor também quer te usar em favor dos outros, irmãos. Porque um membro, ele não está aqui simplesmente para usufruir de todo o corpo. Ele está aqui também para cumprir a sua função. Dependendo uns dos outros, né? Nós não somos só membros do corpo de Cristo. Se a palavra nos falar só isso, você podia dizer, irmão, onde eu estiver, qualquer lugar, eu sou um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está aí atuando, entendeu, irmão? E eu também sou um membro do corpo de Cristo. Então você podia pensar dessa forma que a gente acha que é espiritual, né? Mas lá em Romanos nos fala que nós somos membros uns dos outros. E aí não dá para você pensar assim dessa maneira. De que você pode ser um cristão à parte e você está vivendo no corpo de Cristo e cumprindo a sua função. Mas ali em Romanos 12, irmãos, algo que eu quero ressaltar, que os irmãos têm compartilhado, o Senhor tem nos falado acerca disso, é que para nós darmos esse primeiro passo numa vida cristã coletiva, irmãos, você precisa se oferecer ao Senhor como instrumento, como um corpo, oferecer o teu corpo como instrumento vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Porque o Senhor, Ele é o único, ali nos fala de um sacrifício de holocausto. O que era o sacrifício de holocausto? Ninguém podia tirar nada dali, daquele sacrifício. Ali era tudo oferecido ao Senhor. Mas havia necessidade de fazer uma coisa. O sacerdote ia lá e abria aquele animal pelo meio, abria ele, e ali ele tirava as vísceras daquele animal, lavava todinho por dentro aquelas impurezas que estavam ali. Aí ele voltava de novo aquelas vísceras para o animal, e aquilo era totalmente queimado ao Senhor. Por mais que você seja um filho de Deus, e que Cristo é a sua vida, eu e você precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida e na minha vida, porque há coisas aí dentro, e às vezes no mais profundo do seu ser, que precisa ser tratado. Você e eu não discernimos os nossos próprios erros. O Senhor sabe aonde está. Então, a nossa posição tem que ser assim: Senhor, expurga-me, tu, dos que me são ocultos. O Senhor, você precisa se entregar ao Senhor. Mas entregar mesmo, para aquele que sabe trabalhar, para aquele sacerdote que sabe nos abrir, que sabe abrir todas as nossas entranhas, que sabe aonde está a sujeira ali, e que Ele possa nos lavar com a sua palavra. E isso não é somente em você, é em mim e é em todos nós. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se vocês verem o capítulo 12 ali, na sequência, ele vai nos falar acerca do quê? A partir desse sacrifício. Vai nos falar acerca da igreja.
Então nós vemos ali em Romanos essa sequência pela qual você se torna devedor ao Espírito, você se entrega nas mãos do Espírito Santo para dizer, Senhor, faça o que o Senhor tem que fazer. Eu sou devedor ao Senhor. Quem aqui, irmão, é capaz de saber o que você precisa e dizer para Deus, Senhor, deixa que eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu tenho que fazer para crescer nessa graça, nesse conhecimento, eu sei como eu tenho que me portar com os irmãos, eu sei o que eu tenho que fazer. Tem alguém aqui que poderia levantar a mão e dizer, eu sei? Não sabemos, irmão. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aonde Ele tem que começar a trabalhar na sua vida. E se você não se entregar ao Senhor, realmente, totalmente, você nunca vai ser algo suave, com cheiro suave ao Senhor. Nunca. Então, aquelas entranhas, aquela sujeira vai continuar lá dentro. Mas o Senhor sabe. Ele sabe trabalhar. E Ele sabe que Ele precisa trabalhar. Então, amados, a primeira coisa que a palavra nos fala aqui, e que Ele precisa trabalhar, que nos fala no capítulo 1, que é muito importante, são muitas áreas da nossa vida, mas aqui Ele nos dá uma clareza sobre algo que precisa ser tratado de forma pontual em nós como Assembleia. E aqui ele fala assim no verso 2 até o verso 4. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Há alguma coisa, irmãos, que é muito pontual para o Senhor. Por que Ele tem que trabalhar nesses aspectos na nossa vida? Nós tínhamos falado sobre cinco estágios do trabalho dessas 3 pessoas da divindade. Então, por que é que nós temos que caminhar como vida coletiva? Por 3 aspectos. E o Salmo 122 nos fala sobre esses 3 aspectos. Há uma causa da parte do Senhor que Ele precisa trabalhar conosco. O primeiro deles está no verso 1, que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é importante aqui? É a nossa alegria? É a casa ou é o Senhor? Então agora nós vamos ver de forma inversa. Aonde o Senhor está, irmão, é a casa dele. E aonde a casa dele, pela qual o Senhor está, a abundância de alegria. Uma coisa é consequência da outra. Então, amados, as nossas reuniões, o nosso ajuntamento, como igreja, como povo de Deus, ele tem que ter 3 aspectos importantes. O primeiro dele é o que a palavra está nos dizendo aqui, é o Senhor. Por que é que nós nos reunimos? Por causa do Senhor. Né? Por causa dele. Se nós estamos no partir do pão, qual é o propósito? De nós tocarmos o Senhor. Quando nós estamos diante do ensino da palavra, qual é o propósito do Senhor? De tocarmos a pessoa do Senhor Jesus. Quando nós estamos na comunhão, e eu estou lembrando daquelas peças do tabernáculo, né? Quando nós estamos em comunhão, qual é a finalidade dessa comunhão? Uma vez um irmão falava assim, até o dia que eu percebi a posição dele, irmão, vamos lá fazer um churrasquinho para nós termos comunhão. Mas a comunhão não era no Senhor, a comunhão era no churrasquinho. E quando eu percebi isso, até a minha esposa falou isso para mim, eu não quero mais. Comunhão de churrasquinho, eu não tenho mais prazer. A nossa comunhão, irmãos, é o Senhor. E quando nós nos juntamos para a oração, qual é o nosso propósito? É nós tocarmos o Senhor.
Então, o primeiro deles é o Senhor. Mas tem ainda duas causas. Vamos ler o verso 8. Diz assim: por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz dentro de ti. O segundo aspecto. Por quê, irmãos? De nós vivermos numa vida coletiva. Não é você, mas é por causa dos irmãos. De você ser um instrumento do Senhor. Alguém que possa prover os irmãos com aquilo que o Senhor te der. Porque você recebe uma medida da fé e uma medida do dom de Cristo. E com essa medida você vai servir os irmãos. Esse é o segundo propósito. O terceiro, qual que é? É o verso seguinte. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, terceiro aspecto, é por causa da casa de Deus. No Salmo 132 nos fala sobre isso. O Salmo 133 nos fala da comunhão do Senhor com essa casa. E o Salmo 134 nos fala da preparação, essa casa estando pronta. E o Espírito dizendo junto com ela. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, amados, nesse primeiro trabalho, a palavra de Deus nos fala em muitos aspectos, que há uma maneira muito clara de se destruir a obra de Deus. Você se lembra que Paulo fala isso lá em Coríntios, em Romanos 14, se eu não me engano? Ele fala que você não seja um instrumento para destruir a obra de Deus. E nós podemos ser. Quando nos fala acerca da língua enganadora e dos lábios mentirosos, não está falando, quando a gente olha aqui, a gente fala, puxa vida, que o Senhor me livre desses irmãos que têm a língua mentirosa e os lábios enganadores. Toda palavra de Deus, irmão, e todo imperativo, o verbo no imperativo, o tratamento do Senhor no imperativo, os professores sabem melhor do que eu, mas uma professora me falou isso. Quando a palavra está no imperativo, é a pessoa falando com você pessoalmente. Então, essa língua mentirosa, ou essa lábios mentirosos, essa língua enganadora, né, não é nada além do que você e eu, no meio do povo de Deus. Nós não viemos numa vida de santidade. Nós viemos numa vida e temos sido trabalhados da parte de Deus de uma maneira crescente. Se vocês olharem em Colossenses capítulo 3, vamos ver Colossenses capítulo 3. Aqui nos dá uma visão muito clara sobre esse aspecto. Da questão da santificação, da purificação. Né? Vocês se lembram, irmãos, que quando Isaías morreu, o rei Uzias, e que Isaías viu o Senhor, qual foi a primeira coisa que Deus veio tratar com eles? Às vezes a gente pensa que ali o Senhor está tratando acerca do pecado, né? Mas não, o Senhor está tratando acerca de uma iniquidade. E Isaías fala qual era a iniquidade. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí veio uma brasa viva e tocou o quê? A boca dele. Esse é um assunto, irmãos, pela qual o Senhor quer tratar conosco, como a primeira coisa, o primeiro degrau para a nossa vida coletiva. E Colossenses, ele fala aqui também no capítulo 3, ele fala assim, veja bem, ele está falando que nós já morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e depois ele fala que é para nós fazermos morrer a nossa inclinação carnal sobre a terra, que é aquele tratamento do Senhor com coisas pontuais
sobre a nossa vida que são pecados que primeiro o Senhor tem que tratar de forma muito séria. Que aqui, vocês vão ver, fala de inclinação carnal, prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, avareza, as quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas presta bem atenção. Você diz assim, graças a Deus, eu nasci de novo, Cristo é minha vida, né? Mas aqui ele fala agora, essa inclinação carnal, graças a Deus o Senhor me livrou. Todas essas coisas o Senhor me livrou. Mas ele diz assim, na continuação ele diz assim, verso 7, nas quais também outrora andastes quando vivíeis nela. Então, graças a Deus não vivo mais. Mas o Senhor diz assim, mas agora, despojai-vos também de tudo isso. E você vai ver que todas essas coisas aqui diz respeito ao quê? À boca. Preste bem atenção. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está falando de quem aqui? De ímpio ou de regenerado? Regenerado. Está falando de regenerado. Irmãos, cada degrau desse na vida cristã é uma ascensão à vida do Senhor Jesus. Crescimento na vida dele, na pessoa dele. Como é que o Senhor Jesus vivia? Como ele se portava? Se tinha uma coisa que o Senhor era, irmão, ele era perfeito. E você sabe no que está a perfeição? Tiago fala sobre isso. Na boca. Se você dominar a sua boca, você é perfeito. E você pode dominar todo o corpo também. Vamos ver um texto de 1 Pedro, capítulo 2. Então, essa palavra não é só você que está cortando, irmãos. Está cortando a mim também. Eu estou aqui só como um instrumento, mas eu não estou melhor que os irmãos. Né? Talvez pior. Que o Senhor me socorra e que os irmãos sejam instrumentos para me ajudar nessa caminhada. 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim, verso 21, porque para isto fomos chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. E essas pisadas, como nós vimos nos cantos do degrau, é de que jeito? Para frente e para cima, na vida do Senhor. Para frente e para cima. É uma vida ascensional, mas coletiva. Isso tem que ser realidade para nós, no meio de nós, como igreja. Porque quando fala de Cristo, não está falando, não pense mais do que o que eu comentar aqui, irmãos, está falando de vida individual, né? Mas de vida coletiva. É claro que ali logo em seguida vai falar também da maneira como nós vivemos, o exercício do nosso viver lá fora. Mas ele vai se refletir na Assembleia. O nosso viver lá vai se refletir aqui. Então ele diz assim, é para nós seguirmos as pisadas do Senhor, né? Crescendo. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por que o Senhor tem que trabalhar em nós como Assembleia, irmão? Porque tanto individualmente como coletivamente, a vida do Senhor tem que ser expressada. A vida do Senhor tem que ser expressada. Então, se nós pegarmos na palavra, não vamos ter tempo agora, mas vamos ver só alguns versículos. E tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Tiago, ele trata muito claro sobre esse aspecto da boca, da língua, né? O primeiro deles, irmãos, vamos ver no capítulo 6, versos 16 e 17. Por que o Senhor ele tem que... Provérbios 6, 16 e 17.
Por que que o Senhor precisa trabalhar conosco nesse primeiro aspecto? Por que que aqui tem que ser o primeiro degrau dessa vida cristã? Por que que o Senhor tem que trabalhar conosco na nossa boca? Veja bem, nós temos 2 órgãos que espiritualmente é muito importante da parte de Deus. Você sabe que nós temos órgãos vitais e sentidos humanos, mas que isso também, que nós temos também órgãos e sentidos espirituais, né, que são usados exemplos. Né? Por exemplo, olhos e olhos espirituais, ouvidos e ouvidos espirituais, né, e muitos outros sentidos. E nós temos 2 órgãos, irmãos, que eles são vitais na vida espiritual. O primeiro é o coração. Por que o coração? Porque o coração, ele fica entre a alma e o espírito. É pelo coração que procede as fontes da vida. É ali que o Espírito de Deus, a palavra não fala lá que Cristo habita nos nossos corações. Então, através do coração, o Senhor Jesus manifesta a sua palavra, ele fala, nós temos os sentidos do Senhor todo através daquilo que procede. Então, tudo procede do coração e vem para a nossa alma. Mas há um segundo órgão, irmãos, que também, de uma forma espiritual, ela pode manifestar morte ou vida, que é a nossa boca. É muito sério. Porque aquilo que vem de lá de dentro, que passa pelo coração, o que a nossa boca é para ser? Instrumento de vida. Por isso que a palavra diz que a boca do justo é árvore de vida. Aonde, através da nossa boca, deve fluir, né, o perfeito louvor de Deus. Os vossos lábios, que confessam o seu nome, são sacrifícios de louvor. Então, aqui, no capítulo 6, nesse capítulo, o Senhor diz aqui, amados, no verso 16 e 17, assim: há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina. Então, uma dessas coisas que o Senhor detesta é a língua mentirosa. Ou a língua, o lábio enganador, e a língua mentirosa. Se você, Tiago, ele faz uma comparação, amados, que a nossa boca, ela é inflamada pelo inferno. Eu estava pensando sobre isso, por que a cobra ela tem uma língua dividida em 2? Sabe por quê, irmãos? 2 coisas. Ele é o pai da mentira, não é isso? E o segundo aspecto, ele é o acusador. A língua dele tem 2 aspectos: mentira e acusação. Ele é o acusador dos irmãos de dia e de noite diante de Deus. E é nesse aspecto que o Senhor quer trabalhar conosco, irmãos. Mentira. Eu tinha uma questão quando eu ia fazer um negócio, um carro, alguma coisa, eu falava, não vou mentir. Né? Mas eu não vou falar nada. Entendeu? Aí um dia o Senhor veio me falar. Quando você omite, é trevas ou é luz? E eu tive que baixar minha cabeça e pedir perdão, Senhor. Tem muitas coisas, irmãos, que nós... Eu às vezes me pego, porque quando eu era ímpio, eu era muito mentiroso. Mas mentiroso. Esse era o meu mal. Cada um tem na sua vida de pecado algo que tende, né, para um lado ou para o outro. Na minha vida era mentira. Mas eu chegava ao ponto de mentir de uma tal maneira que aquilo se tornava verdade para mim. E um tempo atrás, depois de regenerado, eu fui contar uma história, mas era uma história que eu tinha inventado que se tornou verdade para mim. E o Espírito Santo teve que me ajudar e dizer, ó, isso é uma mentira que você inventou. Lá eu, misericórdia, Senhor, tem perdão. Me perdoa. Tem misericórdia de mim. Entende?
Por que ali fala que o regenerado que não é para mentir? Porque nós mentimos em muitas coisas, irmãos. O Senhor precisa trabalhar na nossa vida. Nós precisamos considerar esse assunto de forma muito séria, diante do Senhor. E pedir que o Senhor nos livre, irmãos. Nos livre. E Ele está dizendo que Ele detesta. O texto que nós citamos, da morte e a vida está no poder da língua, é o capítulo 18, o verso 21 de Provérbios. Depois você pode anotar lá. Né? Amados irmãos, voltando para o Salmo 120, e esse aspecto, irmãos, você se lembra de Tiago, o segundo aspecto, o primeiro deles é a mentira, e o segundo aspecto que o Senhor nos fala lá em Tiago. Vamos olhar capítulo 3 de Tiago. Capítulo 3 de Tiago. Esses são dois assuntos muito sérios da parte do Senhor para nós. Aliás, capítulo 4. O primeiro deles que nós estávamos falando é a mentira, e o segundo deles é o acusador. Acusação. Né? Irmãos, não aceite acusação sem que você saiba se aquilo é verdade ou não. Falar mal de irmãos, porque no meio dos irmãos, como nós vamos ver, há muitos irmãos que são fofoqueiros. Mas esse, como diz lá, são falsos irmãos, que se entremetem no meio de nós, para espreitar a nossa liberdade que nós temos em Cristo, para nos escravizar. Você pensa que o inimigo deixa barato? Não deixa. Então nós temos que ter muito cuidado. Hoje o irmão lembrou do texto que diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Então nós temos que andar na luz, porque o Senhor anda na luz. Então, aqui em Tiago, no capítulo 4, você não deve ser um irmão que faça isso, e você deve também, se alguém fizer isso com você, você deve tratar com esse irmão na luz. Nós, irmãos, precisamos nos ajudar uns aos outros. Eu sou um irmão que falo muito. O Senhor tem tratado comigo nesse assunto de uma forma muito séria. Mas a palavra fala que o próprio tolo, se ele ficar quieto, ele passa por sábio. Isso também não é vantagem. Não é vantagem. Né? Você não viu o Senhor calado todo o tempo. Né? Mas você viu o Senhor calado, você viu o Senhor falando na hora certa, à medida certa. E é esse assunto que o Senhor quer trabalhar conosco. Comigo e com você. Porque a medida do Senhor para você e para mim, de forma coletiva, quem que é? Quem que é a medida de Deus? Quem é o varão medida de Deus? É Cristo. Então, o que Ele quer ver em você, em mim, em nós, como de forma coletiva? Ele quer ver Cristo. Ele quer ver a moderação do Senhor. Ele quer ver o seu falar, a sua quietude. E uma coisa interessante que João, ele trata sobre isso, que muitas vezes o Senhor te dá algo para comer. Ezequiel e Jeremias dizem que ali é doce, mas para João aquilo se tornou amargo. Né? Muitas vezes a palavra de Deus, ela se torna amarga para nós, mas é necessário, irmãos. Eu tinha os meus avós antigamente, eles diziam assim: todo remédio que é amargo é bom. Né? Então, esse remédio do Senhor, de repente a palavra, ela vai, na sua boca é doce. Né? Que benção essa palavra. Irmãos, ela tem que se tornar amarga dentro de você. Se essa palavra não tratar com você e comigo, e nos santificarmos, não trouxe efeito nenhum. Então, aqui ele diz assim, no verso 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, ele fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao teu próximo? Eu quero me expor diante dos irmãos. A hora que os irmãos me verem falando de um irmão, trate comigo, irmão. Me lembre dessa palavra.
porque eu preciso também da sua ajuda. Trate comigo. Talvez a questão da mentira, o Espírito Santo só sabe. Né? Mas o assunto de falar do irmão, nós nos expomos muitas vezes. Nós não temos que... A nossa boca tem que ser manancial de vida. Tem que trazer graça aos que ouvem. Tem que ser momento para edificação. Né? Voltando lá no Salmo 120, irmãos. Para nós terminarmos aqui. Esse não é um assunto, creio que nós vamos parar nesse compartilhar. Porque eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco até o momento que se tornar realidade para nós. Né? O Senhor falar assim, amém. Primeiro degrau foi, agora vamos para o segundo. Né? Já estou vendo Cristo na vida dos irmãos. Já estou vendo essa moderação. Já estou vendo essa graça no meio dos irmãos. Né? Então aqui diz assim, na continuação. E ele fala acerca de uma flecha, irmão. Por quê? Porque uma flecha é uma coisa que você solta e não volta mais. Entendeu? E ela vai, aonde ela acertar, ela vai inflamar. Por isso que Tiago usa essa expressão, será inflamada pelo inferno. Por isso que ela é de zimbro. Foi lá, e uma vez que soltou, você falou, não volta mais. Você não consegue pegar mais, irmão. Ela vai acertar o alvo. O Senhor diz que nem na nossa recâmara, irmão, nós devemos amaldiçoar o rei. Sabe por quê? Porque vai ter uma figura alada que vai levar notícia. O Senhor tem que trabalhar muito em nosso coração sobre esse aspecto. Vamos ler aqui, irmãos. O verso 6 e o verso 7, o verso 5. Diz assim, ai de mim, que peregrino em Meseque, habito entre as tendas de Quedar. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Aqui há algo maravilhoso. Porque nós, irmãos, em todo tempo, nós convivemos com irmãos, nós convivemos com pessoa do mundo e nós convivemos também com falsos irmãos. Né? Já aconteceu muitas vezes comigo que eu abri meu coração para um irmão. E sabe o que ele fez com tudo aquilo, irmão? Criou a maior fofoca e injúria. Aqui, por que Meseque? Meseque, ele era um filho de Jafé, que era filho de Noé. O que nos refere isso? Está em Gênesis 10, capítulo 2. O que nos fala acerca disso? Se você olhar na genealogia de Jesus, você vai ver que na genealogia dele, lá em Lucas, fala que a genealogia dele como homem é de Sem. Nós sabemos que Cão foi amaldiçoado, não é? E Jafé é o que nos fala aqui, o filho dele. Então aqui nos fala o quê? Que toda a humanidade que está aí, eles vieram dessas pessoas. Então aqui nos está nos falando da nossa relação, meus irmãos, com os ímpios nesse mundo. Cuidado com o que você fala. Né? Que a sua boca seja instrumento de graça para aquela pessoa, para aquele ímpio. Para que você tenha discernimento quando você estiver no meio dos ímpios. Que você saiba abrir a sua boca com sabedoria. Que seja para ministrar o Senhor. Eu sou uma pessoa que falo muito, não estou me justificando, mas eu sou uma pessoa que falo muito pouco acerca de coisas seculares. Muito pouco. Os irmãos que me conhecem, caminham juntos, sabem disso. Quando entra em assunto de futebol, assunto de... eles dão umas coisinhas para não ser tão chato e não parecer tão espiritual, porque não é, né? Mas você vai ver que eu não falo muito. Eu fico ouvindo e tal. Né? Mas quando for para falar da palavra, então ali eu falo. Mas também a palavra também tem uma medida. A gente tem que aprender também. Né? Então, aqui, continuando, diz assim, e habito entre as tendas de Quedar. Quedar, irmãos, Gênesis 25, 13. Vamos ler esse texto. Ele nos fala, 25, 13. Ele diz assim, que esse filho, Quedar,
O outro é 10, 2. E esse aqui é 25, 13. Ele diz assim, que esse Quedar, e esses são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar. Então, quem é Quedar? Quedar é um filho de Ismael. O que a palavra nos fala acerca de Ismael? Ismael é aquele filho que Abraão teve com Agar. E lá em Gálatas 4, nos fala que ali são 2 pactos, mas também nos fala acerca daqueles que são segundo a carne e daqueles que são segundo o Espírito. São irmãos, não é? Depois você vê lá em Gálatas 4, que são irmãos, mas eles são segundo a carne. E persegue os que são segundo o Espírito até o dia de hoje. Então, você vai encontrar problemas, tanto no meio dos ímpios, quanto no meio desses que se dizem irmãos, mas andam segundo a carne. Você quer a paz, mas eles não são pela paz. Eles são pela guerra. Então, saiba e discirna isso. Né? Você tem que ver que a comunhão que você vai ter no Senhor é só com irmãos que realmente estão vivendo para o Senhor. Então, se você chegar e começar a querer compartilhar alguma coisa, e você vê que aquela pessoa, existe uma barreira, irmãos, para. Né? Se aquieta. Não vai abrir seu coração, não vai lançar pérolas. Volta para o Senhor, para a obra que Ele realizou. Quem sabe aquela pessoa não olha lá para aquela serpente levantada no deserto. E o Senhor faça uma obra real na vida dele. Irmãos, como é que nós fazemos? Qual é o caminho para que nós realmente tenhamos uma vida no Senhor? Sobre esse aspecto da boca. Porque se nós olharmos para a vida perfeita do Senhor, nós vamos ver que nós falhamos em muitas coisas. E muitas vezes no mesmo dia. Mas o que nos leva, irmãos, a ter uma vida graciosa no Senhor? O Senhor nos fala isso. A primeira coisa, se consagre ao Senhor. E o segundo aspecto, se encha do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, ele vai falar. Uma pessoa, como nos fala Colossenses lá, né? Que é para nós nos enchermos da sua palavra. A palavra de Deus habite em vós ricamente, falando entre vós, como fala Efésios, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, o que nos livra da língua mentirosa, ou do lábio mentiroso e da língua enganadora. Você está cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, irmão, ele não vai falar de outra coisa. Né? E se começar a falar, o próprio Espírito já vai inquietar. Então, amados, que o Senhor nos faça lembrar pelo seu Santo Espírito desses 2 aspectos muito importantes para esse primeiro degrau da nossa vida cristã. Que o Senhor comece a nos inquietar e nos fazer lembrar de coisas que nós falamos, de coisas que nós, às vezes, distraidamente, estamos ali na conversa e aí, às vezes até entramos numa roda de escarnecedor. Né? Que o Senhor nos guarde, irmãos, e nos dê luz, e nos fale, e que o Espírito nos inquiete, e nos inquiete pelos irmãos também. Eu me ponho aos pés do Senhor e diante dos irmãos, me ajudem. Já tenho falado com alguns irmãos sobre isso. A hora que o irmão me vê se gabando de alguma coisa, chega a falar, irmão, não se gabe. Entendeu? A hora que você vê eu falando alguma coisa, mal de alguém, ou julgando o irmão, me fala, trata comigo, eu preciso ser tratado pela igreja. Ajudado pelos irmãos. E com certeza, irmãos, quando você for tratado pelo Senhor por algum irmão, receba aquilo como graça do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor não quer que você fique para trás.
O Senhor quer que nós caminhamos junto. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, a primeira coisa que eu sei, eu falo de mim, eu creio que os irmãos também, que eu quero pedir perdão, Senhor, sempre que tenho aberto a minha boca e que tenho te ofendido. Senhor, nos ajuda, tanto individualmente como coletivamente, Senhor. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito. O Senhor falou aos nossos corações e nós sabemos que o Senhor quer avançar conosco, Senhor. Mas nos ajuda a avançar nesse ponto, que para o Senhor é tão importante. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.